Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo de análise gráfica para as próximas semanas. Como já é de praxe, inicialmente vamos iniciar comentando sobre o Bovespa. Esta semana, como eu havia dito na semana anterior, iríamos ter aí 3 pontos importantes para a confirmação da continuidade da tendência de alta no Ibovespa, que seria o rompimento dessa curta tendência de baixa, o rompimento da bandeira de alta e o rompimento da resistência 67,200 aproximadamente. Na segunda-feira, de cara, tivemos esse rompimento triplo, porém ao longo da semana andamos de lado praticamente a semana inteira, aonde o Ibovespa se deparou na resistência de 68,135 aproximadamente e não conseguiu esse rompimento. Voltamos aí à casa do suporte de 67,200 aproximadamente. Ficamos aí de lado praticamente de terça a sexta-feira, quando na sexta-feira houve a queda. Vamos ter aí 2 pontos importantes no Ibovespa para se considerar nessa semana, que é tanto a resistência de 68 e o suporte de 67. A princípio, pelo que tudo indica, o Ibov vai se manter de lado essa semana, principalmente aí pelo andar da Petrobras. Além da influência da Petrobras, a gente ainda vai ter que aguentar essa dúvida, pelo menos ao longo desta próxima semana, se iremos romper um suporte para baixo ou se iremos romper aí a resistência para cima. Como eu gosto sempre aí de pensar no pior para os mercados, para evitar prejuízos, iremos buscar a média móvel de 21 ao longo desta semana, mas será aí muito provável que seja apenas a média móvel de 21 e que não volte a atingir o suporte do canal de alta e muito menos volte aí a testar a linha de tendência de baixa. Já no gráfico semanal, tivemos aí esse martelo invertido, que para a gente dentro semanal é um sinal de realização de lucros, mas eu acredito que a influência principal no Ibovespa vai ser no gráfico diário, e esse martelo aqui dentro do gráfico semanal muito pouco vai dizer para a gente, também pelo fato do Ibovespa estar andando praticamente de lado no semanal. Vou fazer uns comentários a respeito das ações que eu indiquei a semana passada. A primeira delas é a COSE 5. Tínhamos aí uma confirmação na segunda-feira do setup, tá ok? Houve essa confirmação, porém o mercado não conseguiu força para se manter aí ao longo da semana, voltando ao suporte de 27,51. Essa ação aí, provavelmente, para quem não foi estopado ainda, eu aconselho a esperar. Caso ela rompa esse suporte de 27,51, logicamente que vai ser o momento de saída da COSE 5, mas que tudo indica que no IFR ainda há a possibilidade de acontecer uma ascensão nesse papel. Já a ILPL6, ao contrário da COSE, ela confirmou na terça-feira o setup, na quarta ainda deu pra gente ponto de lucro, começando a confirmar o topo aí na quarta-feira. Ou seja, para quem buscou curtos lucros no gráfico diário, saiu na terça ou na quarta-feira e com êxito. Já a Inepar 3, que eu havia comentado com vocês no semanal, ela confirmou o setup no semanal. O IFR também cruzou aí a resistência dos 50. Essa semana nós temos uma resistência importante em NPR3 para romper, que é aí nos 3,14 que chegamos a bater ao longo da semana, porém não houve um rompimento considerável. E caso essa resistência seja rompida na semana, ao que tudo indica, será rompido, nosso próximo objetivo será o último topo formado aí em meados de julho e agosto. Para essa semana eu não tenho nenhuma indicada aí no gráfico diário, visto que o Ibov se encontra aí em uma indecisão,
porém estarei de olho aí para o gráfico diário nas ações da Positivo. Estou aguardando aí um novo candle de queda, tá ok? Não vou entrar ainda, a não ser que ela rompa a casa dos 20 dentro do IFR e logo após cruze com a média móvel. A princípio essa correção vai buscar para a gente o suporte ou na casa dos 17,28 ou na casa dos 17,12. Ela vem aí seguindo numa tendência de baixa, ela vem aí tentando uma recuperação, já que esse último topo formado não foi tão prejudicado em relação ao último topo referente a este. Já para o semanal, eu tenho sim uma boa pedida, que será a JBSS 3. Houve aí na semana retrasada a formação de um doji no fim da correção, indicando uma fraqueza dos ursos. Além disso, nessa última semana houve a confirmação no fundo e a possibilidade de a formação de um pivô de alta. Necessitamos aí de mais uma pernada para caracterizar esse pivô. Além disso, tivemos aí a formação de uma figura chamada Estrela da Manhã, muito interessante para a gente dentro dessa correção curta da JBSS 3. Caso tenhamos a confirmação desses pontos principais aí no gráfico semanal da JBSS 3, pode trazer um bom objetivo para a gente no longo prazo, sendo que o primeiro objetivo vai ser a resistência em 8,81. Além disso, podemos estar iniciando uma nova tendência de alta dentro da JBSS 3. E essa confirmação da tendência de alta, ela vai vir aí acompanhada do IFR cruzando a resistência dos 50. O meu ponto de compra é nela, caso confirme essa tendência, vai ser em 7,49 dentro deste último candle. O meu stop eu vou colocar até 7,8. Bom, todo mundo concorda comigo que num gráfico semanal nós temos que colocar um stop ali bem mais abaixo, já que é um investimento de longo prazo. Porém, eu vou estar colocando esse stop aí mais curto, porque na minha teoria o rompimento desse suporte em 7,8 não vai confirmar para a gente a tendência de alta que parece estar se iniciando nesse papel. Então, vou colocar ali próximo do 7,8. Caso rompa o 7,8, serei estopado e não vai haver a confirmação da tendência de alta, que para a gente dentro de um gráfico semanal é muito importante essa confirmação, já que nós não iremos operar apenas 3, 4 dias, e sim 3 ou 4 meses. Bom, pessoal, resumindo, estou aí em dúvida em relação ao Ibovespa, já que temos aí um suporte, uma resistência importantes a serem batidos. A princípio, o mercado tem tudo para andar de lado, e na minha visão, o rompimento aí para baixo dos 67,180, aí beirando a média móvel de 21, é o ideal. Deixo aí com vocês a Positivo, não como ponto de compra, mas sim como observação dentro do gráfico diário até que a situação se resolva dentro do Ibovespa, porque provavelmente a Positivo vai acompanhar o Ibovespa, e a JBSS 3 como indicada aí para o semanal. Além disso, a INPR 3 também vale a pena ser acompanhada dentro do gráfico semanal. Desejo a todos um ótimo fim de semana e boas operações.